Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Bom, nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre a revolução ou as revoluções inglesas. Bem, nós temos duas. A primeira, chamada Revolução Puritana, e a segunda, chamada Revolução Gloriosa. Bem, o que é importante a gente falar sobre isso? Primeiro, a Inglaterra, ela tem uma característica muito peculiar, porque nós temos um modelo de absolutismo que vai caminhar pouco a pouco até uma monarquia parlamentar, que é construído muito mais por base da religião do que da política. E daí a gente precisa entender o processo que leva a isso. Mas sem deixar de lembrar que, na Inglaterra, quem tem terra tem nome e tem poder. E isso é algo que nós não podemos deixar passar. Muito bem. Quando a gente fala assim da dita monarquia inglesa, a gente precisa lembrar que tudo começa com o final da Guerra das Duas Rosas, quando Henrique VII, não Henrique VIII, Henrique VII consegue fundar a dinastia Tudor, que acaba com um conflito entre os Lancaster, Rosa Vermelha, e os York, Rosa Branca, formando assim a Guerra das Duas Rosas, uma questão que os lordes, os donos de terras, os senhores de terras mais poderosos ligados a essas famílias, estavam em uma constante disputa de poder. A grande questão é resolvida como sempre é resolvido, como sempre são resolvidas as coisas nesse sentido. Nós temos um casamento que liga os Lancaster e os York, e o herdeiro desse casamento é herdeiro das duas famílias, acabando com o conflito. Assim, Henrique VIII, que tinha laço de parentesco com as duas famílias, conseguiu fazer a Inglaterra ficar em paz e, assim, se dedicar ao crescimento interno. Bem, Henrique VIII, apesar de ter sido importante, nós temos que falar dele muito pelo surgimento do anglicanismo como modelo religioso. Eu falei que o modelo religioso era importante. Henrique VIII, ele não tem tanta importância quanto sua filha Elizabeth, mas cabe aqui um pequeno adendo. Henrique VIII, primeiro, ele se casa com Catarina de Aragão, uma princesa espanhola, com a qual ele vai ter Mary, uma das suas filhas. Beleza. Como ele não conseguia ter filhos devido a um problema genético dele, ele acaba querendo anular o casamento, o que é negado pelo Papa. Então, os ingleses, que a essa época faziam uma reforma estrutural na sua política, incluíram de última hora, no ato de supremacia, a criação da Igreja Anglicana. Isso por volta de 1533. E aí, o que acontece? Nós temos uma Igreja Nacional na Inglaterra, criada e solidificada muito através da violência, pois Henrique VIII perseguiu principalmente os católicos para manter o poder para si. Bem, ele teve Mary, ele teve Edward, ele teve Elizabeth. E Mary e Edward, conforme os tempos passaram, chegaram até a ter um momento ou outro de poder. Mas quem acaba ficando um longo tempo no trono é Elizabeth. E Elizabeth consegue fazer algo que os seus antecessores e nem o seu pai haviam conseguido. Ela conseguiu juntar os interesses de um grupo que crescia muito na Inglaterra, os calvinistas, que eram uma ala protestante muito radical, ligada à burguesia, ligada aos negócios estrangeiros, ligados à navegação, e os anglicanos, muito mais ligados aos senhores de terra tradicionais e ao poder interno burocrático na Inglaterra. Bem, é no reinado de Elizabeth que nós temos a expansão colonial inglesa e a chegada definitiva dos ingleses na América do Norte. Além disso, ela consegue fazer uma coisa muito interessante. Elizabeth consegue aprovar a chamada
Carta do Corso, o que permitia certos atos de pirataria, principalmente contra navios espanhóis, que eram os alvos preferenciais da Inglaterra, já que Inglaterra e Espanha eram inimigas desde a questão do Henrique VIII, e ela consegue, com esses atos de pirataria, fazer com que o governo tenha uma fonte de receita inesperada, ou seja, ela fazia com que, desde que os lucros da pirataria fossem divididos com a coroa, o pirata, que na época legalizado era chamado de corsário, não seria preso. Muito bem. Os Tudor, que era a família da Elizabeth, governou a Inglaterra apoiado pela chamada gentry, que era uma soma da burguesia com uma nobreza feudal. E aí o que acontece? Nós temos uma ordem centralizada, tudo que é necessário para a construção de um país, uniformização de moedas, pesos, de medidas, tarifas de facilitação do comércio, a questão que já foi falada sobre a Carta do Corso, o incentivo dado à expansão marítima e comercial, a Virgínia Companhia, como era chamada, a companhia que estreitou laços entre a América e a Inglaterra. A América que eu falo, a parte norte do continente americano. Bem, a Igreja Anglicana, que controlava o Estado, mantinha as cerimônias, a forma ritual próxima à forma católica, mas começou a se influenciar muito pelo que os calvinistas falavam. E como os calvinistas muito eram ligados à burguesia, pois não viam na questão da usura um problema, nós temos uma ligação de interesses que Elizabeth soube equilibrar como ninguém mais. O problema é que ela morre sem descendentes e leva o seu primo Jaime, ou James, rei da Escócia, a se tornar, assim, um novo soberano, iniciando uma nova dinastia, ou seja, uma nova família no poder, a dinastia dos Stuart. Muito bem. Com isso, nós temos a ideia do Tudor e a conciliação de classes contra a centralização excessiva dos Stuart. Nós temos aí a formação da nobreza, do clero, o parlamento inglês. E nós vamos começar a ver que as divisões de classe vão se fortalecendo. Por quê? A Câmara dos Lordes, como órgão tradicional, ela estava ligada diretamente à coroa, enquanto a Câmara dos Comuns eram eleitos pelas classes e o voto não dependia de propriedades, o voto dependia de propriedades e não de nobreza, ou seja, era uma divisão clara entre o poder político e o poder econômico. Muito bem, Jaime I, Stuart, era anglicano e tinha o apoio dos senhores feudais, da própria igreja anglicana, da alta burguesia. Nós tínhamos um parlamento que se baseava na pequena e média burguesia, na gentry, que a essa altura já havia se tornado uma nobreza mercantil, e nos calvinistas ingleses, chamados de puritanos. E são também conhecidos como os pioneiros dos Estados Unidos. Bem, Jaime, ele não tem a sutileza de saber governar negociando algumas coisas como Elizabeth. Jaime tenta implantar de qualquer maneira o absolutismo à sua figura. E, para isso, ele sabe que pode contar com católicos que aceitam melhor esse tipo de modelo. Nessa situação, puritanos começam a se revoltar e a igreja anglicana começa a ter problemas com aquela antiga amizade que havia entre anglicanos e puritanos. Anglicanos e calvinistas, se vocês preferirem assim. Então, para não ter problema e manter o anglicanismo no comando, ele passa a perseguir tanto católicos quanto puritanos, fazendo com que, inclusive, o parlamento fosse dissolvido durante um longo período de quase 12 anos, entre 1614 e 1622. Dessa forma, aumentando os impostos, nós temos o rei James, fazendo com que a necessidade levasse os calvinistas diretamente para a América na tentativa de sobrevivência. Bem, ele é sucedido por Carlos I, que tem um poder
absurdamente contestado por um parlamento muito dividido. Bem, em 1628, ele se vê diante da primeira vez que se organiza a Petição de Direitos, uma restrição ao poder absoluto do soberano feita pelo parlamento. Assim, incomodado com tanta intromissão no seu poder, ele fecha o parlamento e fica uma década, basicamente até 1638, sem chamar o parlamento novamente, governando de maneira absoluta. Necessitando de dinheiro para poder manter a paz na própria Escócia, local de onde havia nascido, em 1640 ele convoca o parlamento. O parlamento, então, o apoia, esperando ter de volta algum tipo de negociação mais clara com o rei. Isso não acontece. Novos choques acontecem quando a petição de direitos começa a ser ventilada novamente e ele fecha o parlamento em 1642. Governando de forma autoritária, ele acaba gerando uma guerra civil. Essa guerra civil vai dividir o parlamento entre parte da gentry, com medo de perder status social, as famílias mais tradicionais, e parte da gentry puritana, ou roundheads, os cabeças redondas, que estavam com uma questão de um exército um pouco mais moderno e eram partidários do parlamento. Dessa forma, nós temos uma guerra civil se estendendo entre 1642 até 1648. Nós vamos ter, entre 1649 e 1659, um regime republicano, 1660 a 1688, a restauração monárquica, o Stuart, e finalmente a Revolução Gloriosa entre 1688 e 1689. Muito bem, nós vamos ver a Guerra Civil entre 1642 e 1648. Como eu já falei, nós temos os cavaleiros e os roundheads ou cabeças redondas. Do lado do rei, os cavaleiros absolutistas, os nobres, católicos ingleses e irlandeses. E, no caso dos roundheads, os presbiterianos, alta burguesia, nobreza liberal, puritanos, liderados por Oliver Cromwell, um mais adequado e mais pertinente líder do novo exército. A guerra civil acaba com a vitória do parlamento. O rei Carlos é preso, condenado à morte, sendo morto, decapitado em 30 de janeiro de 1649. Assim, nós temos, com a decapitação de Carlos, a implantação de um modelo no qual, finalmente, eu tenho puritanos calvinistas no poder. Bem, Cromwell começa com um governo de características republicanas. E esse governo de características republicanas é absurdamente violento. Ele comanda o país com mão de ferro, sendo elevado inclusive ao cargo de Lorde Protetor. Bem, nós temos a formação da Comunidade Britânica, or British Commonwealth, 1651, na união da Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales, todos sob a liderança de Cromwell. E aí vem a grande polêmica. O decreto do ato de navegação, em 1651, nenhuma mercadoria exportada ou importada pela Inglaterra poderia ser transportada por quaisquer outros navios que não fossem navios ingleses. Isso acabava com a concorrência e fazia com que a navegação inglesa fosse um monopólio de Estado. Isso gera uma guerra contra a Holanda que fazia muito essa transição, esse transporte de produtos ingleses. E essa guerra contra a Holanda faz com que os ingleses finalmente consigam derrotá-la e se tornarem, a partir do século XVII, a maior potência naval do planeta. Como nós percebemos, nenhum outro país pode fazer negócios carregando produtos ingleses em navios dos seus países. Somente navios ingleses carregam produtos ingleses. Bem, assim, em 1653, Cromwell se torna Lorde Protetor e instaura uma ditadura, porque o título fica vitalício e hereditário. Em 1658, Cromwell morre, assume o seu filho Ricardo, mas que não consegue manter o poder.
porque ele não consegue manter a força de governar que o seu pai tinha, fazendo com que o mesmo parlamento que apoiava Cromwell agora decida restaurar a monarquia Stuart com Carlos II para governar desde que o parlamento assim seja consultado. Bem, Carlos II é anglicano e o anglicanismo do Carlos II é favorável aos católicos porque ele quer ter poder. Ele se aproxima porque é amigo pessoal do rei da França. O parlamento cria uma medida além do poder dele, o chamado habeas corpus, e impede oficialmente qualquer católico de exercer cargos públicos na Inglaterra, fazendo com que se estabeleça uma espécie de expurgo católico. O parlamento é fechado pelo rei em 1683, mas o rei fica doente. O seu sucessor é Jaime II, o seu irmão. E aí começam grandes problemas. Jaime II era católico. Ele tenta restabelecer o catolicismo como uma religião oficial na Inglaterra. Para isso, ele precisaria fortalecer o modelo absoluto. E ele ganha o apoio francês na figura de Luís XIV, que era católico. Mantém perseguições a puritanos, grupo majoritariamente burguês, mas que precisava de controle na visão dele, pois ele não conseguiria governar com aquele grupo. E isso leva a diferenças e a conflitos entre os dois grupos. Assim, os puritanos, com medo do catolicismo de Jaime II, fazem um acordo com Guilherme de Orange, um holandês, casado com Maria Stuart, filha do Jaime II, e assim o Guilherme de Orange ganha o trono inglês, mas não o governo da Inglaterra. Ele acata a petição de direitos, ou Bill of Rights, e assim o parlamento governa, decidindo sobre impostos, propriedades, liberdades individuais, e isso faz com que o absolutismo morra definitivamente na Inglaterra, pois o rei reina, mas não governa. E assim, nós seguimos para a primeira monarquia constitucional e parlamentarista do planeta. Eu espero que vocês tenham compreendido, gostado. Um beijo, um abraço, fui!